Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você conhece esse senhor? Esse senhor é o Walter Lantz, um produtor e animador norte-americano muito famoso. Eu vou te contar um pouquinho da história de um personagem muito famoso desse senhor. Esse senhor aí é um produtor muito famoso, né? Infelizmente já é falecido, mas o legado dele continua e o legado dele completou 85 anos no último dia 25, ou seja, está recente, né? No último dia 25. E como o marco de 80 anos é um marco muito grande, eu resolvi fazer um especial. Esse senhor, o Walter Lantz, ele queria, né, personagens que pudessem competir com grandes nomes, tipo Mickey, Pernalonga, Pato Donald, Tom e Jerry. Então ele pegou e criou um personagem chamado Andy Panda. Foi o primeiro personagem que ele criou. Andy Panda, esse pequeno pandinha aí, com seu pai, eram sketches ali que contavam as aventuras do Andy Panda com seu pai, que eram exibidas no cinema. Sim, antigamente desenhos eram exibidos no cinema, né? Betty Boop, Mickey Mouse, Pato Donald, todos esses eram exibidos no cinema, e o Andy Panda também era exibido no cinema. Então ele começou ali com o Andy Panda, né? As aventuras do Andy Panda com seu pai e tal, e foi começando ali a engrenar com o Andy Panda. Até então o Andy Panda era seu carro-chefe, seu personagem principal. Isso foi no ano de quando o Andy Panda foi criado lá e tudo mais. Isso foi anterior aí a 1940. Então, isso foi em 1930, mais ou menos. 1930, 1935, por essa volta aí. Quando foi em 1940, ele lançou um curta do próprio Andy Panda, que era Andy Panda e o Pernoca. Nesse curta, um pica-pau biruta, meio doido, aparecia bicando o telhado da casa do Andy Panda e seu pai, enchendo o saco dos dois o tempo todo. E aí ficou Andy Panda e o Pernoca, né? Ficaram aquele curto animado ali. Só que o que acontece? Esse pica-pau meio biruta, meio exado, roubou a cena. Muita gente gostou daquele personagem maluco. E aí o que fizeram? Pô, vamos fazer de novo aí, vamos testar esse pica-pau aí. Isso aí parece bom. A gente tinha o Mickey nos cinemas, tinha o Pernalonga nos cinemas, o Tom e Jerry nos cinemas, o Patolino nos cinemas, não, o Pato Donald, minto, nos cinemas. Então, assim, o objetivo do Walter Lantz é, beleza, tem a Disney com uma porrada de desenho do Mickey e tá fazendo sucesso. Eu preciso arrumar um personagem que rivalize com o Mickey. E, infelizmente, o Andy Panda, por mais popular que fosse, não era tão popular quanto o Mickey. Então não tinha um par de rivalidade. Então, quando lançaram lá em 1940 um curta, com Andy Panda e o Pernoca, e o Pica-Pau, que era o dito Pernoca, roubou a cena, ele falou assim: opa, esse Pica-Pau aí tem potencial de virar protagonista, hein? Isso aí pode me dar um lucrozinho, né? Vamos fazer um teste. Aí ele criou uns curtas animados focados no Pica-Pau, que foi intitulado Pica-Pau Biruta, né, que é como a gente conhece, né, aquele pica-pau mais grosseiro, né, o mesmo que apareceu lá no Andy Panda, e soltou esses curtas para fazer um teste, né, meio que medir a temperatura do público, vamos dizer assim. E o Pica-Pau Biruta, como é conhecido, fez um sucesso acima das expectativas, né? Ele falou assim: opa, achei um protagonista, achei alguém que vai rivalizar aqui. Então, o que ele fez? Ele lançou um desenho solo em 1941 que era chamado Pica-Pau, né? Que era chamado Pica-Pau. E em 1941 era esse Pica-Pau que está vendo na sua tela, era o Pica-Pau Biruta. Em 1941 até 1944 foi esse Pica-Pau aí que você está vendo na sua tela. Foi o auge do Pica-Pau Biruta. Foram lançados muitos curtas com esse Pica-Pau que você está vendo na sua tela, que é o Pica-Pau Biruta, aquele Pica-Pau mais maluco das ideias, e fez bastante sucesso, a ponto de se tornar um carro-chefe para o Walter Lantz. Mas ele precisava redesenhar, redefinir o personagem. A versão do Pica-Pau Biruta deu muito certo para o cinema, só que ia para a TV, e para a TV aquela versão Biruta já não dava muito mais, né? Ele teve que dar uma suavizada nos traços. Então, em 1947, ele deu uma suavizada no design. Design que ficou de 1947 até
1951, com uma nova leva de desenhos que foi para a TV. Sim, esse desenho foi para a TV. E mais tarde, posteriormente, depois de chegar em 1951, redefiniram de novo com o que a gente chama de Pica-Pau Clássico. Esses episódios clássicos do Pica-Pau ficaram no ar até o ano de 1960, com esse design que ele fez. E esse design de 1960 é o design mais famoso, que é o design que a gente mais lembra. Com o Pica-Pau consolidado, ele precisava de mais personagens. Tipo, só o Pica-Pau não ia dar certo. E o Andy Panda estava meio sumido. Então quem ele fez? O Leôncio, o Leôncio, que era um antagonista para o Pica-Pau. Já que o Pica-Pau já não era mais um antagonista, ele era um protagonista. O Leôncio foi o primeiro a chegar na turma, como papel de antagonista. Logo depois que o Leôncio chegou, ele criou outro vilão icônico também, que é o Zeca Urubu, que era um malandro cínico, muito perspicaz em fazer malandragem, né? Que ficou também bem caricato e tal, fez bastante sucesso. Mas diferente do Pica-Pau, tanto o Leôncio quanto o próprio Zé Urubu nunca deixaram seus papéis, porque o Pica-Pau começou como um antagonista e acabou roubando a cena e virando protagonista. Leôncio e Zé Urubu permaneceram em seus papéis de antagonista. Posteriormente, também foi inserido na turma do Pica-Pau a dona Mini Ranheta, que era uma mulher ali de aparência, né, magrela, nariguda e tal, e principalmente ranzinza. A principal característica dela é ser ranzinza. Ela foi inserida para ser tipo uma senhoria do Pica-Pau, para ficar cobrando aluguel dele e enchendo o saco, e fez sucesso também. Então esses três personagens ali foram criados e foram os pilares do próprio desenho do Pica-Pau ali, que foram criados em volta dele, né, na turma do Pica-Pau. Personagens como esse texugo que você está vendo na tela e outros personagens que você possa conhecer foram inseridos na turma do Pica-Pau posteriormente, mas não como pilares, né, como rotativos. A essa altura do campeonato, o Andy Panda e seu pai tinham ido para o limbo, né? O Walter Land Studios acabou deixando o Andy Panda de lado e focando na turma do Pica-Pau, que foi que deu mais sucesso, que engajou mais. Mas em 1952, ele integrou o Andy Panda e seu pai à turma do Pica-Pau, fazendo ali curtas aparições ali, aparecendo em pequenas aparições, né? Mas ele nunca mais foi o protagonista, né? Nunca mais chamou atenção. O carro-chefe do Walter Land Studios, do próprio Walter Land, foi o Pica-Pau mesmo, que engatou mais. Pica-Pau é um desenho icônico que foi exibido muitos anos na TV aberta, principalmente na Rede Record ali, né? Tinha uma grade ali na Rede Record em que vários episódios do Pica-Pau eram exibidos, inclusive eu cheguei a ver muito. Hoje em dia não tem mais, eu não tenho notícia mais de estar exibido na Rede Record, eu acho que eles não fazem mais essa exibição, mas você pode encontrar episódios do Pica-Pau de graça no próprio YouTube. Aqui no YouTube tem. Se você pesquisar aí, você pode encontrar vários episódios do Pica-Pau de graça no YouTube para você assistir. Então tem como você ter acesso ao Pica-Pau ainda, embora ele não esteja mais na TV aberta. Os episódios clássicos do Pica-Pau podem ser assistidos aqui pelo YouTube mesmo. Mas houve um tempo em que a Rede Record era detentora dos direitos de exibição do Pica-Pau e, sinceramente, fez muito sucesso. Eu lembro muito de passar domingos assistindo horas ali o Pica-Pau na Rede Record. A história do Pica-Pau é muito rica, né? Episódios icônicos, memes, são mais de 80 anos de história, então eu estou fazendo aqui um apanhado geral, não tem como eu citar a história inteira. A gente tem aí episódios icônicos como o do Puxador de Frango, né? Pim, pim, pom, pom, pararam, pom. Temos também o Lá Vamos Nós, né? Que é o da bruxa, né? Que você coloca Lá Vamos Nós, Lá Vamos Nós. Temos também o das Cataratas num Barril. Temos o Você Falou em Pipoca, o que tem meme até hoje. Então, assim, virou parte da cultura popular brasileira, né? Cultura pop também. E a gente tem aí N gerações que cresceram vendo o Pica-Pau. O Pica-Pau chegou a ser reinventado. A gente até vai falar disso mais para frente aqui no vídeo, agora a pouco. O Pica-Pau recebeu até, né, recentemente uma versão para YouTube, uma versão idealizada de um novo Pica-Pau, as novas aventuras do Pica-Pau, que é uma versão repaginada para YouTube mesmo, que chegou aí em 2017.
Só que essa versão não fez tanto sucesso quanto os produtores imaginavam que ia fazer, porque a versão do YouTube, né, que é essa que você está vendo na sua tela, foi criada em 2017 e foi encerrada em 2020. Ela já foi encerrada. Ela não fez o sucesso que deveria fazer. Entre as várias repaginações do Pica-Pau, essa foi a mais fracassada, digamos assim. Foi uma tentativa de reinserir o Pica-Pau numa nova geração, né? De um novo design, de uma nova geração, a reapresentação dos personagens, mas parece que não funcionou como eles queriam. E acabou sendo lançada em 2017 uma versão para YouTube, que é essa que você está vendo, e sendo encerrada, né, descontinuada em 2020, ou seja, 3 anos depois. Não durou tanto. Sendo que o Pica-Pau, que o Walter Rands Studios criou lá atrás, em 1940, recebeu redesigns até o ano de 2004. Ou seja, o Walter Rands fez redesigns até 2004. O que é muito tempo, se você for olhar, 1940 até 2004. São anos e mais anos lançando episódios e dando redesigns. Então, quando aquela ideia do Walter Rands meio que enfraqueceu, eles quiseram refazer o icônico Pica-Pau com lançamentos em filme live action, que também não rendeu o que queriam, né? Que o live action do Pica-Pau não foi um grande sucesso. E também tentaram essa versão do YouTube, que também não emplacou. Mas, no geral, o Pica-Pau mesmo, o personagem Pica-Pau é um personagem icônico com mais de 80 anos de história, que vale muito a pena ser revisitado. Eu tô com 27, vou fazer 20, né? Vou fazer aí 27, sou de 98. E sinceramente, eu ainda vejo Pica-Pau. Tem dias que eu ainda vou lá no YouTube e procuro os episódios do Pica-Pau, né? Aqueles mesmos episódios que passavam no Record e que eu cresci assistindo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.